Olá, olá, olá! Eu sou a Eile do canal Dente de Leão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu curtir para não esquecer depois. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da onda que está se iniciando hoje, né? Hoje a gente entra na onda encantada da semente amarela. Por acaso, o meu selo, né, é semente também, não nesse tom, é outro tom, eu sou semente cósmica. Mas, enfim, o propósito, né, dos nossos próximos 13 dias aí tem um pouco a ver com a minha energia, com o meu selo, tá? Antes de começar essa leitura, lembrando que isso aqui é uma das muitas, né, talvez infinitas possibilidades de fazer a leitura para essa onda. Então, se você é dessa onda, é, ouça com isso em mente, né? Ou seja, uma leitura da sua onda, das suas energias, do ano que você nasceu e etc., podem ser bem diferentes, tá? Tem várias polaridades cada energia, né? Tem várias nuances cada energia. Essa aqui é a possibilidade que me vem na hora que eu estou fazendo essa leitura, tá? Usando como um oráculo mesmo, tá? Um aconselhamento para todo mundo que chega nessa leitura para os próximos 13 dias, tá? Incluindo eu mesmo. Eu não tenho feito tom a tom, né? Cada selo que aparece, eu tenho feito já juntando os selos no que a gente chama de pulsares dimensionais, tá? Então eu vou começar e daqui a pouco eu falo dos pulsares também. Então, começar falando da semente, né? Aqui, não sei se vai dar para ver direito, mas falar de semente, aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é no que a semente representa para a gente, né? Em geral, um grãozinho, uma coisa pequenininha, alguma coisa em volta de uma casca grossa, né? Eu penso muito nisso. Uma coisa pequenininha, né? A semente amarela, ela fala essa coisa, né, do pequenininho e do concentrado, ela fala de foco, né? Em ter foco de alguma coisa, né? E esse, em geral, é uma característica de quem é semente, né? Não que ela focaliza sempre, mas quando ela foca em alguma coisa, as coisas andam bem, né? Eu, por exemplo, sou muito dispersa, né? Uma energia que acompanha a energia da semente é a energia da águia, né? Então, em geral, fica voando, olhando para todos os lados, e tem que lembrar de focalizar em alguma coisa e ir para cima daquilo, tá? Então, o selo da semente, e nos próximos 13 dias fala da gente focar em algo, né, que nos seja importante. E ela fala também sobre florescimento, né? Então, focar em florescer algo, né? Em algum projeto, ou o florescimento do ser mesmo, né? A gente, né, como eu falei, essa coisa protegida, né? Essa casca grossa, olhar, criar condições para poder florescer e para poder virar árvore. Ter essa percepção do momento certo, né? De quebrar a casca e ir para o mundo. Estamos numa semana próspera para isso, né? Lembrando que a gente acabou de sair do selo da noite cósmica, né? Que fala sobre abundância, né? A gente saiu de uma semana, desculpa, de uma onda encantada do macaco, né? Dá uma olhadinha lá se ficar curioso na leitura que a gente fez. Que era um pouco se perguntar, né? O que está fazendo, se está fazendo sentido, se não está vestindo máscara, se está onde quer estar. E à noite falava na intuição, né? De ouvir a sua intuição, né? Descansar um pouco a mente e ouvir a sua intuição. Então, acho que a gente continua nesse processo, né? Sempre continua nesse processo. E depois de ter se perguntado, né? Os lugares que se está, se deve estar ou se não deve estar, agora é focalizar naqueles que a gente sabe que é para estar ou naqueles que a gente sabe que é para sair. E deixar esse florescimento acontecer, né? Daqui a pouco, a toda hora a gente vai voltar nessa energia, certamente. É, Vamos para o desafio, e aí aqui no desafio eu já vou falar do pulsar de primeira dimensão, tá? A primeira dimensão fala sobre os ensinamentos que a gente tem nessa onda encantada.
né? Lembrando que o primeiro aqui que eu falei é o propósito, tá? Então, o grande objetivo desses 13 dias é isso, tá? Né? Focar no florescimento de alguma coisa, ou do nosso ser, né? Espiritualmente falando, ou de algum projeto, né? Específico. O desafio, né? O pulsar de primeira dimensão começa, nesse caso aqui vão ser os selos vermelhos da onda, né? Eu já falo dos outros também. Mas o grande desafio, né? E quando a gente fala em desafio, é uma potência, né? Aquilo que a gente tem que olhar, que vai estar nos desafiando, que vai ser uma potência para o nosso objetivo. E aí vem a serpente, né? A serpente vermelha, ela fala da nossa conexão com o nosso corpo físico, né? O nosso grande templo aqui, a corporalidade, né? E eu, como semente, eu posso falar que realmente esse é um grande desafio, né? Eu falo muito para minhas terapeutas, né? Que a minha dificuldade é encarnar no meu corpo, né? É perceber que a gente está aqui na 3D. Olhar muito para o corpo físico, para as necessidades do corpo físico, né? A serpente fala dessa sobrevivência, desse instinto, né? A força vital, esse instinto animal mesmo, né? Nós somos animais, né? Nós estamos aqui na Terra. Então, né, focar naquilo que tem que florescer, e o desafio aqui é não ficar só no imaginário, né? Eu falei já, né, e vai aparecer daqui a pouco aqui, né, uma energia que amiga da semente é a energia da águia. Então, é não ficar no mental somente, é entender, né, é perceber. A semente fala de percepção também, né? Entender o local certo e a hora certa de florescer. E para isso a gente precisa ouvir o corpo, né? Tem que sair do mental, né? Tem que sair, né, das preocupações aí mentais e espirituais e tão sutis e vir para o corpo físico, né? Eu tenho aprendido muito isso, né? O quanto o nosso corpo ajuda em todas essas percepções. Então, é ouvir e é cuidar e entender que a gente está encarnado, tá? É, e a serpente fala de todas as nossas necessidades físicas, né? Como fala da serpente, a gente pode pensar também na Kundalini, né? Na nossa força sexual, né? Criativa, né? Essa vontade de viver, né? Essa sexualidade do modo geral e global, né? Hum, Vamos lá, vamos prestar atenção no nosso corpo. Eu falei que ia falar já da 1D, né? Então vamos pegar os vermelhinhos aqui. Então, relembrando, né? Vir para o corpo físico, né? Esse vai ser o desafio. Aqui no tom 6, né? Que vai organizar, que vai ajudar nesse administrar o desafio, vem a Lua, né? E olha que interessante, né? O desafio é prestar atenção no corpo físico, né? E a Lua fala sobre purificação, sobre água, sobre emoções, né? Sobre essa fluidez. Então é deixar essas coisas acontecerem sem racionalizar, né? Fazer essa purificação das emoções, né? Me vem aqui passado, né? Me vem ancestralidade aqui e deixar que isso aconteça, que isso flua através do corpo, né? Então, às vezes, vontade de chorar, vontade de gritar, vontade de sair correndo, mesmo sem entender o que está acontecendo, a gente tem que permitir que essas coisas todas fluam, tá? E aí, para completar aqui a primeira, como é que a gente vai aperfeiçoar isso ou manifestar, né, essa primeira dimensão, né? Lembrando que essa é a dimensão do que a gente tem que aprender nesses 13 dias. Vem o caminhante do céu, né? E aí o caminhante do céu, como é que ele fecha isso, né? O caminhante do céu, ele é a ponte entre o céu e a terra, né? Achei bem bonito isso, né? Lembrando, né? O nosso objetivo é o florescimento, né? E aí quando a gente fala em florescimento do ser, a gente pode falar em coisas bastante espirituais, né? E aqui o que está pedindo é justamente vir para o corpo, né? Ou seja, para você florescer como ser, né? Aquilo que você veio fazer, né? A tua essência, você precisa nesse momento olhar para o seu corpo e ver as necessidades do seu corpo
e inclusive necessidade de purificação, né? Purificações de emoções mal resolvidas, que a gente sabe, né? Hoje em dia a gente já sabe que isso fica muito no corpo. Então é olhar para o corpo, deixar, né, o corpo, né, purificações de emoções através do corpo, né, essa fluidez. É, e aí o caminhante, né, fechando esse trio aqui, que é essa ponte, né, ele vai fazer essa ponte, né, entre céu e terra. Né? O caminhante sempre faz isso, né? Ele traz, né, digamos, o paraíso, né, que é o céu, para a terra, né? Eu acho que é isso que a gente está sendo convidado a fazer, né? Ou seja, você quer trazer, né, o que está lá para cá, né, o que a tua essência está pedindo para cá, você vai ter que aterrar, você vai ter que olhar para o seu corpo, né? Lembrando que o caminhante fala, né, em explorar mundos, né, internos e externos, né, o espaço, né, interno e externo, né, essa ponte que eu acabei de falar. Mas ele fala também sobre vigilância, né? E essa vigilância me lembra, nesse caso aqui, um pouco desse foco, né? Estar vigilante se a gente está focando realmente naquilo que é efetivamente importante nesse momento, né? Sem nos distrairmos, né? Porque quando a gente fala em corpo, né? Muita gente pode, não, então eu vou seguir tudo que o meu instinto fala, e não é isso, né? Não é esse. O desafio não é esse o conselho, né? É claro que a gente tem que prestar atenção, né? Quando a gente está com fome, né? Fome de comer doce, fome de comer salgado, fome de não comer, né? Às vezes a gente não se permite, né? Não ter fome, né? Se exercitar, né? Ouvir o corpo nesse sentido, mas tem que estar vigilante para saber se realmente é o corpo que está pedindo, né? Ou se é alguma outra porção sua, né? Se você está com vontade só de comer sorvete, né? Só comer besteira, né? Ou de só dormir, né? Durante a onda encantada inteira tem algum problema aí. Então é estar vigilante, né? Em quem está falando, né? Quem está mandando. Me lembra um pouco a onda passada, né? Quem é que está comandando, né? É a nossa mente, né? Que às vezes nos segura, ou realmente é a intuição? Né? E aqui nesse caso também, né, o nosso instinto vital, né, realmente uma necessidade do nosso corpo ou é alguma outra falta, né? Enfim, acho que deu para entender. No tom elétrico, né, o tom do serviço, né, e aí aqui a gente vai entrar na segunda dimensão, que é o nosso servir, né, servir no mundo, pode ser profissional ou não. E de novo, lembrando que né, nessa onda encantada para ajudar, né, naquele florescimento do ser. E aqui vem o lançador de mundos branco, né? O lançador de mundos, ele fala sobre mortes. É, é, e a morte é o que vem e nos iguala, né? O lançador ele também fala sobre igualdade, né? Sobre oportunidades. E aí é claro, né? A gente quer focar no florescimento da nossa essência, né? Como alma. Então a gente tem que deixar coisas morrerem, né? E aí eu não vou entrar naquela discussão do ego ou não do não ego, né? Como é que a gente chama o nome? Mas o fato é que porções nossas precisam morrer para que outras apareçam, né? É, Isso fala de oportunidade também, né? Ou seja, eu preciso deixar coisas para trás, às vezes coisas físicas mesmo. É o meu caso aqui. Eu tenho um monte de caixa guardada aqui que eu preciso abrir espaço, né? Para que novas entrem. Isso fala muito de oportunidade, né? A gente precisa esvaziar o ser, né? Fisicamente ou emocionalmente ou de conhecimento mesmo, ou a mente mesmo, esvaziar para que novas coisas apareçam, né? Então, se a gente está buscando, né, esse nosso florescimento, né, a gente está buscando, lembra, né, ter a percepção de onde florescer, de onde e quando florescer e o que florescer, né? Então, a gente precisa abrir espaço para isso, né? A gente precisa fazer um buraquinho ali na terra para que a semente possa se instalar. É,
E claro, de novo, né? Escuta o corpo, né? Tá num lugar que não tá se sentindo bem, teu corpo tá querendo dizer alguma coisa, né? Talvez não seja mais um lugar que você devesse estar, né? Quando eu faço lugar, isso é bastante amplo, né? E também escuta, né? Deixa as coisas fluírem, né? Bom, vamos lá, os selos branquinhos, já vou pegar os três aqui, né? É, o tom do serviço, né? Como eu disse, né? E que é esse deixar porções morrerem, né? E abrir oportunidades. Tanto pode ser prestar atenção, a gente prestar atenção nas oportunidades, como a gente abrir oportunidade para outras pessoas também, como ele está no servir, né? Ele está no servir ao mundo, pode ser isso também para algumas pessoas. E aí, para ajudar, né? Como é que a gente sabe, né? O que, como, onde, quando servir, né? Aí vem aqui o cachorro branco, né? O cachorro branco ele está no tom ressonante, que é como a gente canaliza, como é que a gente recebe isso. E o cachorro fala sobre amor, né? Sobre amorosidade, sobre lealdade, sobre ouvir o coração. Eu acho que aqui a grande chave e fica bem clichê, na verdade, né? Como é que a gente vai ter essa percepção, né? Como é que a gente sabe o que que é para deixar morrer, o que que não é deixar para deixar para morrer? É ouvindo o coração, né? E aí conversa com as outras cartas que a gente já falou, né? De estar vigilante, né? Com o caminhante, né? De deixar as coisas fluírem, né? E com esse enlaçador, para mim, vem muito a palavra esvaziamento, é esvaziar. E o cachorro fala sobre esse amor próprio, sempre, né? Eu sempre, vai ser a primeira coisa que eu vou chamar a atenção no cachorro é o amor próprio. Mas aqui também, né, como eu falei, né, que o serviço eventualmente pode ser dar oportunidades, né, para outros, abrir oportunidade para outros. Fala no amor, amor de forma geral, né, o amor pelo mundo, o amor pelos seres, o amor que a gente busca, mas que a gente ainda não sabe, né, o famoso amor incondicional. Então, às vezes, olhar pessoas que estão precisando de outra forma, com mais amorosidade, né, a partir do coração, né, e não da mente. E aqui para fechar, né, a dimensão do serviço, né, como é que a gente coloca isso tudo no mundo, né, como é que a gente deixa morrer ou dá oportunidades, né, canalizando aqui através do coração, ouvindo o coração, como é que a gente vai colocar no mundo isso, né? E aí vem o mago, né? O mago, é, eu parei porque eu lembrei que o mago seria um desafio da semente, né? A semente, o melhor amigo é a águia, né? Mas o desafio, que é o melhor amigo da serpente, é o mago. Mas enfim, é, sem essa parte tão técnica, né? O mago aqui ele fala sobre o encantamento, né? E o encantamento no sentido da percepção das coisas sutis do dia a dia, né? E aí, como é que eu vou amarrar todas essas coisas? Lembra que o nosso interesse, por alguma razão, nessa onda encantada, é o florescimento do ser, né? Ou seja, tá na hora de sair da casca, né? Algum projeto, alguma personalidade, algum dom nosso, né? Então, a gente quer focar nisso. A gente quer plantar essa semente, quer que essa semente comece a sair da casca. De novo, né? Para isso a gente tem que deixar algumas coisas morrerem, a gente tem que ouvir o coração, a gente tem que vir o corpo, né? Tem que vir para o corpo, tem que lembrar a semente, né? A semente faz a gente lembrar muito disso, né? E aí eu vou aproveitar aqui para falar da semente da flor dente de leão, né? Que dá nome a esse canal, que é aquela sementinha que voa, né? Então a sementinha ela pode ficar voando, né? Eu tenho umas sementinhas aqui, não vai dar para ver, mas que elas estão sobre o solo já há semanas, mas elas não aterram. Então não adianta ou você ficar voando, né? Planando no ar, ou se recostar em algum lugar, né? Para realmente florescer, vai ter que ter literalmente esse aterramento.
E eu já estou com vontade de falar do último aqui, que é essa coragem. Vamos deixar para daqui a pouco. É, então, não sei porque eu falei disso, mas alguém tinha que ouvir, vamos voltar. Eu estava no Mago Branco, né? O Mago, ele fala sobre justamente o encantamento das coisas pequenas, né? Então, eu lembrei o que eu estava falando. Que não adianta ficar tanto no ar, né? A gente tem que aterrar e tem que ver a beleza que estar encarnado aqui agora, né? A beleza de tomar sol na sombra de uma árvore, né? A beleza do dia a dia, né? Aquilo que ninguém enxerga, né? Hoje em dia, infelizmente. E é assim que a gente coloca isso no mundo, né? A gente vai ouvir o coração, vai deixar coisas morrerem, mas vai estar aberto, né, a esse encanto do trivial. É, o mago fala nessa intemporalidade, né? Ou seja, lembrar que aqui é só uma passagem, né? A gente fica aí nessa máquina, né, de querendo fazer o tempo todo, e a gente não para olhar aquilo que realmente é importante, que é o nosso presente, né? O mago fala muito isso, o presente, né? Passado não existe, futuro é o que a gente está fazendo agora, né? Então ainda não existe. E a gente tem que prestar atenção no nosso presente. E por falar em fazer o tempo todo, né? Aqui no tom 4 que vai abrir a terceira dimensão, que fala um pouco do mental, né? A forma, né, a maneira, né, a forma da ação, as ferramentas do tom autoexistente, fala justamente sobre a mão azul, e a mão fala sobre realização, tá? Mas a mão também fala, além de fazer, né, de fazer, de manipular efetivamente, fala sobre cura, né? Eu sempre lembro da carta do Rei de Copas, quando eu vejo a carta da mão. E fala também sobre conhecimento, né? Tem uma energia parecida com a energia do humano. Então, é, claro, fazer, colocar a mão na massa, né, é sempre importante. Como eu disse, né, fazer o buraquinho na terra, né, e se jogar ali para poder florescer. Mas aqui está me remetendo um pouco à lua, que a gente falou agora há pouco, né, sobre a purificação do ser, é, através da purificação do ser no sentido emocional mesmo, tá, gente? Tem nada de religioso aqui, não, pelo amor de Deus. É, mas purificar os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos estarem mais atentos, né? Ao nosso corpo físico, né? À nossa intuição e etc. Né? Quando eu falei aqui da lua, eu falei um pouco disso, né? Da ancestralidade, né? Das águas, dessa fluidez. Então, eu acho que aqui também fala um pouco dessa cura. Hum, Não sei se é porque eu sou reikiana, né? Ver uma mão, a gente já pensa em reiki, a gente já pensa em cura, né? Por isso que eu penso no Rei de Copas. É, mas, enfim, né? Pode efetivamente falar de curas e pode falar de fazer alguma coisa, né? Ou seja, se é um projeto que a gente quer fazer florescer, efetivamente trabalhar e colocar a mão na massa. E claro, né, como eu aqui falei, nem sei por que falei do reiki, eventualmente, se você tem curiosidade, né, depois procurar alguém aí, né, um terapeuta de sua confiança, para fazer uma sessão de reiki, né? Acho que é bastante interessante. Eu sou apaixonada. E aí, aqui no selo azul, né, no 3D, que fala dessa parte mental, além da mão, né? De novo, né? Aqui aparece o macaco, de novo porque a gente acabou de sair da onda do macaco, né? E o macaco fala sobre, ele está na posição da integridade, tá?
eu comigo mesmo, né? Eu estou sendo íntegro comigo mesmo, e é muito interessante aparecer um macaco, porque justamente o macaco pode falar dessa coisa das ilusões, dessa brincadeira, né? Ele é o mago do Tzolk'in. E eu falei na onda passada, né, da gente se perguntar se a gente está sendo quem a gente é, né? Então aqui ele vem relembrar, né? A gente acabou de sair da onda de, né, de levar as coisas não tão a sério, né, de brincar e etc. Mas ele também vem com essa pergunta, né? Quer dizer, tem máscaras ainda para serem retiradas, né? É, e aqui vem a águia, que eu já citei algumas vezes nessa leitura, né? A águia vem no tom de cooperação, tá? Tom cristal. Como é que eu coopero com o mundo? E aí a mente, como eu já falei, né? Tem essa coisa do mental sempre, mas de criação, né? Essa criatividade, né? Esse raciocínio lógico, esse ver aquilo que os outros não veem, né? E eu falei essa mesma frase para um outro selo, que foi o selo do mago, né? É, e obviamente com intenções diferentes, né? A águia ela vê lá na frente, né? O mago fala do aqui e agora. Olha que bonito isso. E claro, né? Para a gente ver lá na frente, a gente tem que estar presente no aqui e agora, né? O que está acontecendo ao nosso entorno, né? E a águia cria, né? Através do mental dela, possibilidades, né? Oportunidades para ali adiante. E ela está na dimensão mental também, né? Ela está bastante forte nisso. Mas como está no tom de cooperação, eu acho que é justamente abrir caminhos, né? A águia me vem um pouco nesse sentido. E que sentido, né? De eventualmente a gente ser pioneiros, né? Quem está lendo isso aqui, ser pioneiros, né? Nesse florescimento do ser, vir aqui e fazer aquilo que se veio para ser, né? Independente de todo o sistema. E a gente vai estar abrindo caminho, né? Com a águia aqui, para que outras pessoas também possam fazer, né? Também possam participar dessa cura. De novo, tô bem reikiana nessa leitura, né? E aí, para finalizar, esse vídeo ficou maior do que os outros, mas vamos lá, para finalizar, a gente vai justamente no amarelinho, né? Que é o tom dessa. O amarelinho é o mais difícil de ver, né? Mas relembrando, né? Aqui todo o objetivo é a semente, né? E aí eu tô falando aqui de florescer a essência, o ser, né? Ou então algum projeto. E aí quem é que vem aqui para ajudar, né? No comando, né? Quem manda aqui é a estrela. Gosto muito. A estrela é meu guia, mas a estrela fala de arte, de beleza, de elegância, e de novo, né? Estar atento àquilo que ninguém enxerga, né? A beleza que tem no dia a dia, a magia que tem no dia a dia. Mas claro, né? Claro que pode estar diretamente falando, depende de qual é o seu ser e qual é o seu dom, né? Pode estar falando diretamente do florescimento de um projeto ligado à arte, né? Sem dúvida nenhuma, pode ser alguma coisa assim. Ou algum projeto, né, em qualquer área que seja, que de alguma forma envolva a arte, né? Quem estuda a lei do tempo conhece, né, a frase famosa que o tempo é arte, né? Então a arte, na verdade, permeia a vida de todo mundo, né? E quem está comandando essa onda encantada é justamente a estrela. Tá? E que você pode pensar em estrela também, né? Como eu falei aqui que a estrela é meu guia, pode falar também em inspirações estelares, né? Afinal de contas, a gente precisa, né, dessa inspiração e dessa guiança para a gente encontrar o nosso ser mais íntimo, né? Que veio para cá para florescer. Aí aqui no tom solar, vem o humano amarelo,
E eu já vou falar do tom cósmico aqui, que vem o guerreiro, né? Porque ambos são inteligentes, né? No meu modo de ver. O humano, ele vai falar aqui do impulso da onda, né? E o guerreiro vai falar da transcendência, tá? Então, o humano está me remetendo ao que eu falei aqui sobre a águia, né? De abrir caminhos para outras pessoas fazerem a mesma coisa. O humano, ele influencia pessoas, né? O humano é o sábio, ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre influência, ele fala sobre escolhas, né? Ele fala sobre o livre-arbítrio, né? Ele é o grande professor do Tzolk'in, né? E ele vem aqui no tom de intenção dessa onda, né? Então, o objetivo é o florescimento de algo, né? Ou da gente, né? Com que intenção, né? A intenção também, né? De exercer o nosso livre-arbítrio e de influenciar pessoas para que as outras pessoas também possam exercer isso, né? Também possam enxergar que dá para fazer isso. E aí o guerreiro, aqui para finalizar, gente, faz tempo que eu estou querendo falar dele, né? O guerreiro é o questionador, né? Ele também fala muito de inteligência, né? Assim como o humano. E a inteligência dele vem nesse sentido, né? De olhar o sistema, né? O status quo e se perguntar, é assim? Tem que ser assim? Não dá para ser de outra forma, né? Não só para ser do contra, tá? Muito pelo contrário. É realmente, né? Com a visão aqui, né? De quem enxerga muito além do que os outros, é, fazer modificações, tá? Mas aqui o principal do guerreiro para mim, né, quando ele vem no tom cósmico, né, da onda da semente, é, ele fala sobre intrepidez, né, essa palavra que a gente não usa muito, que é parecido com coragem, né, mas ele é mais do que coragem, porque ele não envolve medo. Mas vamos ficar aqui com coragem, né? Então é essa coragem, né, de fazer quando encontrar, né? A gente tem que passar por todo esse processo, né? Perceber o momento, o local e a hora, né, de florescer, né? O ser ou um projeto. Colocar a mão na massa, né, para fazer aquele buraquinho na terra, né, numa terra fértil, obviamente, né? Por isso a percepção. E ter essa coragem, né, de se colocar nesse espaço escuro, né, e aí vai vir outro processo, né, a partir, né, que a gente termina com o guerreiro cósmico, a próxima onda vai ser a onda da terra magnética. Então, confiar, ter a fé que isso vai dar certo, que isso vai florescer, né, confiar em Gaia, e, enfim, que o processo efetivamente não vai ser nessa onda, né? Talvez na próxima onda aí. Mas é essa coragem de se colocar naquele espaço escuro. E lembrando, né, me vem aqui também que esse florescimento, né, para virar uma grande árvore, né, frondosa e espalhar frutos, envolve o processo de sair da casca, né? E esse processo de sair da casca precisa de muita coragem. Ele pode ser doloroso. E eu não posso deixar de dizer também que essa onda encantada ela tem vários portais de ativação, né? São 10 portais de ativação, né? Que é a partir do terceiro dia, né? Do laçador. O que isso significa? Bom, para pessoas mais sensíveis, significa que as energias vão estar mais intensas, né? Então é uma ótima onda realmente para fazer esse trabalho interno que a onda está nos convidando, né, para olhar efetivamente quem a gente é e o que a gente veio fazer. Gratidão por ter ficado até aqui, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.